Estudo da Palavra. Então vamos lá, pastor Diego. Primeiro assunto aqui, que o pessoal levanta bastante, isso hoje, nos meios de comunicação, seja no rádio, seja na televisão, literaturas que estão sendo lançadas, acerca da Igreja Adventista do Sétimo Dia, abordando essas questões, revistas, enfim, muitos teólogos até muito conhecidos no meio evangélico, pentecostal e protestante. Eles dizem, por exemplo, que os adventistas, eles rejeitam o sacrifício de Cristo como um ato completo e suficiente para cancelamento dos pecados, tornando sem efeito sua morte, ao ensinarem que a expiação não foi completada na cruz. A Igreja Adventista, pastor Diego, ensina que a expiação não foi completada na cruz? Explique isso pra gente. Bom, primeiro, Alexandre, eu vou deixar bem claro que isso é uma verdade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia realmente ensina que a expiação de Cristo não foi completada na cruz. E para muitos isso parece uma declaração assustadora, mas o que eu gostaria de fazer em primeiro lugar é explicar o que isso não significa. Ou seja, muitas vezes essa ideia da expiação não ser completada na cruz é mal compreendida e distorcida. Então, como adventistas do sétimo dia, nós cremos, como o mundo cristão em geral, que a morte de Cristo proveu um sacrifício divino suficiente para expiar os pecados de todo mundo. Nós cremos que quando confessamos os nossos pecados, verdadeiramente arrependidos, Deus nesse momento nos perdoa. E nós cremos também, no entanto, em harmonia com o tipo levítico do dia da expiação, podemos encontrar em Levítico capítulo 16, que há um grande dia final de prestação de contas, quando Deus oficialmente apagará os pecados de todos os que forem havidos por dignos de alcançar a era vindoura, como Jesus menciona em Lucas capítulo 20, verso 35. Ou seja, nós acreditamos que a obra que Cristo realizou na cruz, ela foi o início da expiação, mas não o término da expiação. Isso precisa ficar bem claro. Nós acreditamos que a cruz é a base da expiação, ou seja, o que Jesus realizou pelo homem, pela raça humana na cruz, fez com que ele tivesse o direito de expiar os pecados do ser humano. Mas é preciso entender que nossa salvação não depende apenas daquilo que Jesus fez por nós, morrendo na cruz do Calvário. Ou seja, se dependesse somente daquilo que Jesus realizou, nós poderíamos concluir que o mundo inteiro seria salvo, porque Jesus morreu por todos. Sim. Mas a nossa salvação, Alexandre, depende também do que ele faz em nós. Isso é, a transformação que ele opera em nós pelo seu Espírito Santo. Esse processo de transformação, o qual chamamos também de santificação, faz parte de sua obra de expiação dos pecados, a qual ele realiza como nosso sumo sacerdote e intercessor e mediador no santuário celestial. Ou seja, a Bíblia ensina, tanto no tipo levítico do Antigo Testamento, como também no Evangelho de Paulo no Novo Testamento, que a obra de salvação, de expiar os pecados, não depende apenas de Jesus como nosso sacrifício, mas também de Jesus como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Eu vou ler em Hebreus, antes de você fazer a próxima pergunta, Hebreus capítulo 7, verso 25, é um texto que todos conhecem, é muito conhecido, mas muitas vezes deixamos de entender o que a Bíblia está nos dizendo. Paulo diz: portanto, Jesus pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
Então nós vemos que Jesus, ele nos salva não somente como nosso sacrifício, mas também como nosso sumo sacerdote. Ou seja, a expiação de Cristo por nós, apagando os nossos pecados, tem a ver também com sua obra de sumo sacerdote no santuário celestial. Por essa razão, nós diríamos que a expiação não foi completada na cruz. Se Jesus tivesse apenas morrido sem ter ressuscitado e subido aos céus para interceder pelo homem, não haveria expiação pelos pecados. Vou ler mais um texto rapidinho, Alexandre, antes de você fazer a próxima pergunta. Fica à vontade. Que está em Romanos capítulo 4, que deixa isso bem claro. Falando de Jesus, diz em Romanos 4:25, o qual, falando de Jesus, por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, Jesus, ele morreu, mas também ressuscitou, depois subiu aos céus para continuar a obra que iniciou na cruz do Calvário. Porque se tivesse sido concluída totalmente na cruz, porque a Bíblia diz claramente que Jesus disse, está consumado. Isso. Tá certo? Então, quando o pessoal ouve a Igreja Adventista ensinar através de suas literaturas, não é? Dentro do que eles entendem, como de acordo com o que diz a Bíblia acerca desse assunto, eles acham isso uma tremenda heresia. Mas pelo que eu entendi, o senhor disse que se fosse assim, então todos já estariam salvos, e aí o universalismo seria uma doutrina então que deveria ser aceita pelas igrejas. Exatamente. Porque a gente continua pecando, né? A gente não continua pecando? Exatamente. O trabalho de Cristo precisa ser realizado não somente fora de nós, mas também dentro de nós. E isso depende da nossa escolha. Então, se não dependesse da nossa escolha, seria justamente o universalismo. Então, nós acreditamos que a salvação do homem depende não somente do que Jesus fez, mas também do que ele faz dentro de mim. Tem uma questão, por exemplo, ó, que é um argumento que diz assim: quem pode ter certeza de salvação, dentro disso que a Igreja Adventista ensina, que a expiação não teria sido completada na cruz? Então, quem pode ter certeza da salvação? A Bíblia declara que desde o sacrifício de Cristo no Calvário, os pecados de todo aquele que pôs sua confiança em Cristo foram apagados por completo. Não tiveram que esperar até 22 de outubro de 1844 para receberem o princípio do perdão, nem até o regresso de Jesus para que se complete a obra da redenção. E agora, pastor? Nós vamos entrar nesse ponto, mas eu queria só deixar claro que em relação à certeza da nossa salvação, nós temos que manter sempre em mente o que Jesus declarou em Mateus 24:13, Alexandre. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, eu preciso depositar minha confiança em Cristo não somente em um momento de minha vida quando eu o aceito como meu sacrifício e meu salvador, mas eu preciso manter essa confiança nele durante toda a minha vida, porque somente aquele que persevera até o fim é salvo. Então eu posso ter certeza de salvação desde que eu esteja apegado a ele, confiante nele em cada momento. Mateus 7:21-23 nos revela que nem todos que aceitaram a Jesus como Salvador serão salvos. Isso quer dizer que é possível, depois do momento em que Deus nos perdoa, que nós nos desviemos para uma vida de impiedade, mesmo mantendo nossa religiosidade. Ou seja, aceitar a Jesus uma vez como Salvador não garante salvação. Nós precisamos continuar confiando nele até a morte ou até a sua vinda. Por essa razão ele disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, no caso, o que foi garantido na cruz é a questão daquilo que Jesus fez por nós. Por exemplo, tudo que ele tinha que fazer por nós, no sentido de ter vindo aqui, ter morrido por nós, temos que lembrar, foi realizado. Mas agora eu também tenho que fazer a minha parte, não no sentido de salvação pelas obras, mas fazer a minha parte em que sentido? De eu colaborar com aquilo que Jesus fez por mim. Temos que lembrar, Alexandre, que o salário do pecado é a morte. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a morte é o destino de todo pecador. Não tem como o homem caído, pecador, pagar o preço de seus pecados.
A lei de Deus, a justiça de Deus requer uma perfeita obediência, e isso nós não produzimos. Então só temos um destino, é a morte. Jesus morrendo na cruz, ele paga o salário do meu pecado. Ou seja, ele abre uma porta de esperança. Isso quer dizer estar consumado? Isso, ele compra a oportunidade para o ser humano escolher a salvação. Mas agora o homem precisa decidir a quem ele vai servir. Porque se ele permanece no pecado, depois de conhecer a verdade, não resta mais sacrifícios pelos pecados, segundo o apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 10, verso 26. Ou seja, não é apenas o que Jesus realizou 2000 anos atrás por mim, mas o que eu permito que ele faça na minha vida hoje, através do poder do seu Espírito, me transformando à sua imagem. Isso é, no verdadeiro sentido da palavra, salvação. Muito bem. É interessante. Se a gente continua pecando, uma vez que nós optamos por pecar, então, de fato, tem que haver ainda uma expiação, não é? Porque senão, realmente, o universalismo seria uma doutrina, então, mais aceitável. O que eu vejo é que muitas pessoas, quando ouvem, assim, algumas coisas acerca até da Igreja Adventista do Sétimo Dia, parece que o pessoal eles não pesquisam por eles mesmos. Então, eles recebem aquele pacote de informação, seja através do rádio, seja através da televisão, de literaturas que são escritas ou palestras, e ficam assim perplexos, ao invés de eles estudarem, e aí o senhor explicando para nós, fica assim uma coisa mais clara. Então realmente é uma coisa óbvia, não é? Jesus morreu por nós na cruz, ele pagou o preço, mas se a gente continuar no pecado, se fosse realmente então tudo concluído ali na cruz, então o universalismo deveria ser aceito e todos estariam salvos. Então, muitas das pessoas que levantam esses argumentos contra a Igreja Adventista estão pregando universalismo e talvez não estão nem compreendendo. Seria isso mais ou menos? É isso mesmo. Devemos lembrar que Jesus disse, na verdade, o anjo disse a José a respeito de Jesus que ele viria para salvar o seu povo dos seus pecados. Isso não implica apenas em salvar da condenação do pecado, mas também do poder do pecado. Ele veio para perdoar, sim, mas não somente perdoar, mas restaurar. Eu volto a dizer, isso é salvação. Então tá aí. Isso é expiação. Ok, então ficou bem claro aí pra gente poder entender então essa questão do porquê que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que a expiação não foi completa na cruz. Ou seja, ela ainda continua. Por quê? Porque Jesus ele veio nos salvar, ele veio para nos justificar e ele veio também para nos santificar. Jesus fez tudo o que poderia por você. Agora você precisa colaborar com Cristo. Você precisa se manter firme, como o pastor falou. Você precisa se manter perseverante até o fim. Até porque muitos na sua carreira cristã se perderam, muitos morreram perdidos porque abandonaram a fé. Então, dentro disso fica fácil entender o porquê que a Igreja Adventista então ensina dessa forma a questão da expiação. Agora tem a questão também do juízo investigativo, que o pessoal comenta bastante, que é a seguinte: olha só, lemos na Bíblia sobre o juízo executivo, né? Evangelho de Mateus capítulo 25, dos versículos 31 a 33, fala do juízo executivo. Também a Bíblia diz na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, sobre um juízo pessoal, quando nós participamos, por exemplo, da ceia do Senhor. Mas nada a respeito de um juízo investigativo. Esse ensino, dizem muitos teólogos e muitas pessoas que têm estudado a doutrina adventista, dizem que esse ensino está dentro do alerta que nos dá o escritor de Hebreus: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Hebreus capítulo 13, versículo 9. E agora, pastor, como entender essa questão do juízo investigativo? Será que Jesus ele investiga casos? Como é que funciona isso daí? Bom, Alexandre, é verdade que a expressão juízo investigativo não está na Bíblia. Mas se nós fôssemos dizer que uma doutrina não existe simplesmente porque a palavra
que hoje é usada para descrever a doutrina não está na Bíblia, nós estaríamos lançando por terra várias doutrinas. Mas nós vamos ver agora que a ideia ou o conceito de juízo investigativo está tanto no Antigo Testamento como também no Novo. Por exemplo, em Daniel capítulo 7, versos 9 a 14, eu não vou ler os versos, mas ali está falando de um juízo. A Bíblia inclusive usa a expressão abriram-se os livros. Nesse contexto de falar desse juízo, o juiz se assentou e abriram-se os livros. E na verdade ali, falando desse juízo, está falando de milhares e milhares de anjos que estão diante do juiz, que se assenta no seu trono para julgar, e os livros são abertos. E nós entendemos que esse juízo ocorre antes da segunda vinda de Cristo, não na segunda vinda de Cristo, porque é ali naquele juízo que o reino de Cristo é dado a ele, segundo as próprias palavras de Daniel 7. Ou seja, tudo indica que antes da vinda de Cristo há um juízo investigativo, onde os livros são abertos para avaliar o caráter de todos os redimidos diante de um tribunal onde os anjos de Deus e imundos e seres não caídos estão ali diante dele para ver o que está nos livros. E é aí que Cristo recebe o seu reino. Ou seja, entendemos que é aí que os súditos de seu reino é formado. Muitos dizem que isso é uma loucura, porque nós temos textos bíblicos que deixam bem claro que uma vez que Jesus perdoa, os pecados são cancelados. É isso que eu queria perguntar. Mas nós vamos ver agora se realmente a Bíblia ensina que o perdão dos pecados significa cancelamento dos pecados. Eu gostaria de ir com todos para o Evangelho de Lucas, capítulo 13. Ali nós vamos ver uma parábola que Jesus contou que representa ou fala a respeito da nação judaica, mas também se aplica à raça humana em geral e a indivíduos. Nós estamos falando da parábola de Lucas 13, 6 a 9, da figueira infrutífera. Essa figueira representa o povo judeu, um povo que recebeu de Deus todos os benefícios e todas as condições favoráveis, necessárias para produzir fruto, cumprir o plano de Deus, em outras palavras, mas que não alcançou essa meta. E por essa razão foi condenada, foi rejeitada por Deus. Mas essa figueira infrutífera também representa a raça humana, que foi criada por Deus perfeita, mas deixou de revelar o seu caráter, deixou de produzir fruto para a sua glória. E por essa razão foi destinada à morte com a entrada do pecado. Vamos ler a parábola, Alexandre, para nós entendermos qual era o conceito de Cristo de perdão no plano da salvação. Diz assim, verso 6 de Lucas 13. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. Então nós temos aqui uma figueira que não produziu fruto, e o homem que havia plantado essa figueira viu que não tinha fruto. Então no verso 7 ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Essa figueira é uma perfeita representação do povo judeu, da raça humana e nós como seres humanos em geral. Por quê? Porque tanto a nação judaica como a raça humana, como nós como indivíduos, fomos levantados por Deus para produzir fruto. Fomos criados por Deus para dar fruto, o fruto do Espírito, a revelação do caráter de Deus. Mas com a entrada do pecado, esse plano foi frustrado e por essa razão, diz, o salário do pecado é a morte. Ou seja, por essa razão,
nós somos destinados a sermos cortados. Mas no verso 8 dessa parábola, nós temos aqui o vinhateiro agindo como intercessor. E nós sabemos que só existe um mediador entre Deus e o homem, que é Cristo Jesus. Então esse vinhateiro que vai intercedir pelo homem ou pela figueira, ele vai ser um mediador pela figueira, representa Cristo. Ele vai entrar entre a figueira e o dono da figueira para intervir, para interceder. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. Então nós temos aqui o vinhateiro fazendo uma declaração: deixa-a. Em outras palavras, o vinhateiro estava dando para a figueira uma segunda chance. Na verdade, ele estava intercedendo por ela para que ela recebesse essa segunda chance. Isso representa perdão, Alexandre. Em outras palavras, quando o vinhateiro chega pedindo mais tempo para a figueira, ele estava concedendo perdão a ela. Ele estava dizendo: eu sei que ela não produziu fruto, eu sei que ela merece ser cortada, eu sei que ela merece a morte, mas vamos dar mais tempo, vamos dar mais uma chance. Isso nós chamamos de perdão. Quando nós perdoamos, nós estamos desconsiderando o passado e estamos estendendo uma nova oportunidade. Só que ele não termina por aí. Ou seja, ele não cancelou o processo. Ele não apenas esqueceu do passado e ficou indiferente em relação ao futuro, mas ele fala: até que eu a escave e a esterque. Em outras palavras, a figueira não está livre da condenação completamente. Ela apenas recebeu um tempo de graça. Ela recebeu uma segunda oportunidade. O vinhateiro que se coloca na posição de mediador, ele se responsabiliza por fazer com que ela venha a produzir fruto. E aqui está, Alexandre, no versículo 9 de Lucas 13, o juízo investigativo. Jesus não usa a palavra juízo investigativo, mas fica bem claro quando ele diz: e se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Ou seja, a figueira representando pessoas que são perdoadas por Cristo. Essa figueira, ela precisa no final produzir fruto. Se ela não produz fruto, ela será cortada de todo jeito. É parecido com aquilo que eu mencionei já, daqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do Pai. Jesus diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome, não fizemos muitas maravilhas em teu nome. E Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Em outras palavras, pessoas podem ser perdoadas, mas no final ainda não se salvar. Então não existe essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre. De forma alguma, porque Jesus disse: se der fruto, ficará, mas se não, depois a mandarás cortar. Por que Jesus diz, por exemplo, que ele dá a vida pelas suas ovelhas, pelos seus filhos, enfim, pelo seu povo, e ninguém pode arrebatar este povo de suas mãos? Não pode se baseia nesse texto. Não pode arrebatar das mãos do bom pastor enquanto essas ovelhas estão seguindo o bom pastor. Porque no mesmo contexto, Jesus fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, enquanto elas estão seguindo o bom pastor, ninguém pode vir arrebatá-las de sua mão. Mas nós temos textos na Bíblia que falam que quando nós, depois de termos nos arrependido, nós voltamos para a nossa vida de pecado, nossa segunda vida, nossa segunda situação é pior do que a primeira.
Então nós temos claros textos que mostram que a nossa escolha vai ser o fator determinante em nossa salvação no final. Ou seja, como a figueira que foi perdoada, mas depois, se ela não produz fruto, se ela não permite que o vinhateiro venha adubar e causar que ela produza fruto, ela acaba sendo cortada de todo jeito. Seres humanos que aceitam a Cristo, mas depois escolhem voltar para suas vidas de pecado, poderão perder a salvação. Eu gostaria de mostrar... E aí, só um pouquinho. E aí, se não continuasse então a expiação, então essas pessoas já estariam salvas, mesmo continuando em pecado. Exatamente. Então o pessoal que não entende a questão da expiação, como a Igreja Adventista ensina, e a questão do juízo investigativo, na verdade eles acabam se contradizendo. Com certeza. E dando a salvação para todo mundo, então. Exatamente. Voltamos ao universalismo. Isso é uma ideia meio que calvinista. É bem calvinista. Por isso, Wesley ensinou diferente, né? Ele acreditava que Deus é quem predestina o homem para a salvação ou para a perdição. Então, uma vez que uma pessoa é uma escolhida por Deus, nada que ela possa fazer, nenhuma decisão que ela possa tomar, nenhum rumo da vida que ela possa escolher vai influenciar na sua salvação. Isso é calvinismo. João Wesley, por sua vez, ele já acreditou que a escolha do ser humano, por mais que é tudo o que Cristo faz, que é a base da salvação, mas a escolha do ser humano é que vai determinar se o que Jesus fez e faz por ela vai realmente trazer o efeito da salvação. Ou seja, ele acreditou que Deus, ele respeita o livre-arbítrio e que ele salvará ninguém a não ser com seu consentimento. Eu gostaria de mencionar outra parábola muito conhecida por todos, eu imagino, que estudam a Bíblia, que mais uma vez enfatiza essa ideia de que uma pessoa perdoada não necessariamente está salva. Ela está apenas com a oportunidade de ser salva. E isso Cristo oferece a todos. Temos o exemplo de um homem na parábola que Jesus contou, outra parábola, que tinha uma dívida com o seu senhor. Você lembra dessa parábola, Alexandre? Sim. Ele tinha uma dívida e essa dívida ele não tinha como pagar de jeito nenhum. Ou seja, ele podia trabalhar a vida toda que ele não ia conseguir pagar. É por isso que nenhum homem pode ser salvo pelas obras, porque a dívida que nós acarretamos em função do pecado, ela só tem uma forma de pagar, é com a morte. Então esse homem, na parábola, ele não tinha como pagar essa dívida porque ele podia trabalhar a vida toda, não importasse, ele não ia ter a condição de pagar. Mas aí ele é perdoado. Você está lembrado da parábola? Sim. Ele recebe o perdão. Só que depois que ele é perdoado, ele acaba tendo um comportamento contrário com um dos seus servos, que também tinha uma dívida com ele, mas ele decidiu não perdoar. E depois dele negar esse perdão ao seu servo, você lembra o que o seu senhor acaba fazendo com ele? Ele acaba o lançando fora. Ou seja, aquele perdão inicial foi cancelado. Ou seja, isso mostra que há uma diferença entre o perdão e o cancelamento dos pecados. Poderíamos dizer que o perdão é a segunda chance. Eu aceito a Jesus como Salvador pessoal, ele cobre os meus pecados, ele paga o salário do meu pecado e ele desconsidera o meu passado, mas agora eu posso ressuscitar para andar em novidade de vida. Mas se eu volto à minha vida de pecado do passado, eu posso acabar não tendo os meus pecados cancelados. Eu vou só dar 2 textos para nós finalizarmos esse ponto de pecados perdoados, pecados cancelados. Um texto está nas próprias palavras de Paulo, em Hebreus capítulo 6 e versículo 4, onde Paulo diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provam a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E aí que está, verso 6, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério.
Em outras palavras, eu posso ser perdoado, mas se eu escolher voltar para os meus caminhos passados, os meus pecados não são cancelados, não. Eles permanecem escritos ao lado do meu nome nos livros do céu. Porque Deus está no processo, Alexandre, de reivindicar o seu caráter diante do universo. Isso é algo que nós precisamos entender quando nós falamos do juízo de Deus. Deus, ele tem um inimigo que se chama Satanás, que o acusa e acusa os irmãos de dia e de noite diante do seu trono. E Deus, ele fica como um Deus parcial, um Deus injusto, se ele salvar a pessoa sem o seu consentimento. Em outras palavras, se Deus pode salvar qualquer um, a despeito de ser transformado ou não, por que ele não poderia salvar então o próprio Satanás? Então, no juízo investigativo, Deus vai mostrar para o universo que ele está salvando pessoas que não foram apenas perdoadas, mas pessoas que foram transformadas em seu caráter. Ele vai mostrar que essas pessoas, elas se entregaram inteiramente a Deus. E isso é uma forma de Deus mostrar que ele é um Deus justo. Apesar de ter dado a misericórdia ao homem através de Cristo e sua morte, mas ao homem permitir que ele o transforme, Deus revela a sua justiça. Outro texto está em 2 de Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, falando dessa ideia de ser perdoado, mas depois voltar ao caminho do pecado. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, isso é, ser perdoado, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se forem outra vez envolvidos nelas, nas concupiscências do mundo, e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. É igual o homem que foi perdoado, mas depois não perdoou, e o seu último estado foi pior do que o primeiro. Ou seja, Alexandre, nós poderíamos compartilhar outros textos. O tempo corre, você vai ter que voltar mais vezes mas aqui. A questão é que pecados perdoados não significa pecados cancelados. Então, tem um texto aqui, pastor, interessante, que é na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, ou seja, pela casa de Deus, ou seja, pelo povo de Deus, uma espécie de uma fase, ou de uma primeira fase de juízo. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Esse texto poderia ser usado também para provar que, de fato, há sim um juízo investigativo antes que Cristo venha? Certamente. Deus, ele vai iniciar com aqueles que foram perdoados, aqueles que professam fé em nome de Cristo. E o caráter dessas pessoas será investigado diante de todo o universo. Será que o fruto na vida dessas pessoas corresponde com a fé que professavam? Porque senão Deus seria um mentiroso em dizer para o universo que fulano é justo quando ele continua roubando, ele continua adulterando, ele continua mentindo. Então, não é apenas ser perdoado, mas ser transformado. Isso é o que Jesus quis dizer quando ele disse: aquele que perseverar até o fim, somente esse será salvo. Uma outra questão também é sobre a questão do desapontamento de 22 de outubro de 1844, que dizem assim: para escapar do vexame do desapontamento de 1844, um adventista millerita chamado Hiram Edson declarou que teve uma visão corrigindo parte da interpretação de Guilherme Miller, lembrando que Guilherme Miller era um pastor da Igreja Batista e ali ainda não havia Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então diz que Hiram Edson inventou uma nova interpretação de Daniel 8,14 para justificar o seu erro de interpretação bíblica, ou seja, de Cristo não ter voltado então à Terra na data de 22 de outubro de 1844. Acho que não daria tempo de fazer uma explanação assim bem profunda, mas o que a gente pode entender aí basicamente disso aqui? Seria bom se nós pudéssemos fazer um estudo bem detalhado de Daniel 8,14 para entendermos
o que Guilherme Müller estava ensinando naquela época e o que o levou a acreditar que algo significativo ocorreria no dia 22 de outubro de 1844. Mas não vamos ter tempo para analisar esses pormenores, mas a questão é a seguinte: muitos hoje acusam a Igreja Adventista do Sétimo Dia de ter fabricado uma interpretação de Daniel 8:14 estranha, a fim de cobrir a vergonha do desapontamento de 1844. Então a questão é, muitos dizem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é falsa, ela é uma seita porque ela nasceu de um desapontamento, porque ela nasceu de uma interpretação equivocada de uma profecia. Mas eu gostaria só de mencionar o seguinte, Alexandre, talvez muitos que estão ouvindo nesta tarde nunca pensaram nisso, mas a igreja cristã primitiva também nasceu de um desapontamento. Ela também nasceu de uma interpretação equivocada das escrituras, das profecias de Isaías e de outros profetas do Antigo Testamento. O que você quer dizer com isso? Como assim? Eu vou explicar. Quero que você pensa bem. Os discípulos ficaram desapontados quando Jesus morreu. Eles tinham uma ideia equivocada acerca de Jesus. Eles tinham a verdade, mas eles estavam parcialmente equivocados em relação àquela verdade. Eles tinham o Messias correto, mas eles estavam equivocados em relação à natureza do reino do Messias. Em outras palavras, os discípulos de Jesus, eles estavam corretos em uma parte, mas errados em outra parte. E estarem errados nessa outra parte acerca de Jesus fez com que o dia da crucifixão fosse um dia de amargura, um dia de vergonha, ou seja, um dia de desapontamento. E foi somente depois da ascensão de Cristo e após uma reavaliação das Escrituras, guiados pelo próprio Jesus naquela estrada a Emaús, onde Jesus explanou dos profetas e de Moisés acerca das coisas que estavam escritas sobre ele, é que os discípulos puderam entender o motivo de seu desapontamento. E daí surgiu o quê? A igreja cristã primitiva. Então, a mesma coisa, na verdade, aconteceu com os adventistas. Eles estavam corretos, biblicamente falando. Por que esse nome adventistas? Eles aguardavam o advento de Cristo. Não havia igreja adventista do sétimo dia? Não. Os mileritas, os seguidores de Guilherme Müller, que aguardavam a vinda de Cristo no dia 22 de outubro de 1844, eles eram adventistas. Na verdade, naquela época não existia adventista do sétimo dia. Adventistas porque pregavam o advento de Cristo. Exatamente. Por isso esse nome. Não havia adventista do sétimo dia. Na verdade, existia batista do sétimo dia e outros grupos guardadores do sábado. Inclusive, alguns dos adventistas eram batistas do sábado, do sétimo dia, e se tornaram depois adventistas do sétimo dia. Na verdade, até ajudaram os adventistas depois do desapontamento a entenderem melhor a verdade acerca do sábado, do quarto mandamento, dos 10 mandamentos de Deus. Mas isso quer dizer que depois do desapontamento de 22 de outubro de 1844, um grupo de adventistas, assim como os discípulos que foram decepcionados depois da morte de Cristo, tiveram uma experiência de reanalisar as escrituras e eles descobriram que a data não estava equivocada, mas sim o evento. Parecidamente com os discípulos de Cristo, que tinham o homem certo, mas a natureza do seu reino equivocado. E a Bíblia profetizou essa questão desse desapontamento, de que de repente não haveria uma compreensão clara acerca da verdadeira essência de Daniel 8:14, de em maneira outra que ocasião nós poderíamos estudar um Apocalipse 10, exato, mas em Apocalipse 10 nós temos ali uma profecia que fala que um grupo teria um desapontamento ao estudar as profecias de Daniel. Diz que aquela compreensão seria doce na boca, mas
amargo no estômago. Exatamente. Então nós temos sim um estudo de Apocalipse 10. Na verdade, muitos evangélicos hoje nem querem tocar no livro de Apocalipse, que acham que esse livro é cheio de mistérios, mas na verdade é a chave que abre a compreensão para o povo de Deus acerca dos últimos acontecimentos antes da volta de Jesus. Então, Apocalipse 10 sim fala de um desapontamento. Então, o que aconteceu de fato em 22 de outubro de 1844? Qual foi o acontecimento real? Segundo Daniel 8,14, depois desse período profético de 2.300 dias proféticos, o santuário seria purificado. E nós sabemos que depois do ano 70 após Cristo, o santuário terrestre ele foi destruído. Então, nessa altura da história humana, o santuário literal terrestre dos judeus não está mais em vigor. Então nós estamos falando de um santuário celestial. O livro de Hebreus fala muito de um santuário não feito por mãos, mas um santuário celeste, onde Jesus, o nosso sumo sacerdote, intercede pelos homens. Então nós acreditamos que a partir do dia 22 de outubro de 1844, Jesus, nosso sumo sacerdote, iniciou sua fase final de expiação, onde ele estará fazendo a obra de cancelar os pecados daqueles que verdadeiramente se arrependeram. Tá. 2.300 dias, profeticamente falando, seriam 2.300 anos. Exatamente. Mas dizem assim que a profecia traz a seguinte declaração: até 2.300 dias ou anos. E não após 2.300 dias ou anos. Então, até 2.300 anos, e então o santuário será purificado. Ou seja, a partir do término desse período, o santuário começaria a ser purificado. E nós temos no antigo ritual do santuário o dia da expiação, que era o dia do ano do calendário judaico, onde o santuário terrestre era simbolicamente purificado, que prefigurava justamente essa fase final da expiação que Cristo faria como sumo sacerdote no santuário celestial. Ele entrou então no compartimento santo do lugar do santuário celestial. Santíssimo. Perdão. Eu estou confundindo aqui, é que eu estou com outra questão na cabeça. Quando Jesus ascendeu ao céu, muitas pessoas dizem assim, que Jesus ele já entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos. Sim. No Santíssimo a partir de 22 de outubro de 1844. Mas essa questão, porque Hebreus diz que ele entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, foi afinal só a partir de 1844, precisamente 22 de outubro deste ano, ou após a ascensão de Cristo? Como havia 3 véus no santuário terrestre, um na entrada do pátio, outro na entrada do lugar santo e outro ainda na entrada do Santíssimo. E como Hebreus 9:3 fala do véu que separava o santo do Santíssimo como o segundo véu, então essa passagem aí de Hebreus que você acaba de mencionar, onde fala que ele passou pelo véu, não precisamente quer dizer necessariamente que ele estava indo diretamente para o Santíssimo em sua ascensão. Porque em Hebreus 9:3, Paulo deixa bem claro que o véu que separava o Santo do Santíssimo era o segundo véu, está em Hebreus 9:3. Pressupondo a existência no santuário propriamente dito, que exclui o átrio, de outro véu. Quer dizer, o que ficava à entrada do lugar santo e não entre o santo e o santíssimo. Então não é correto afirmar que a expressão além do véu, Alexandre, necessariamente seja uma alusão ao véu do lugar santíssimo. Pode-se muito bem aplicar ao lugar santo. É o que ocorre em Números 18:7. Em que a expressão para dentro do véu alude àquele véu que ficava na entrada do primeiro compartimento do tabernáculo. Por outro lado, ainda que se pense que a expressão se refira ao lugar santíssimo, lá em Hebreus 6:19, isso não significa que esse texto em Hebreus 6:19 esteja tratando do cumprimento antitípico do ritual do dia da expiação. Moisés também entrou no lugar santíssimo para ungir e, assim, inaugurar os serviços do santuário terrestre,
E Daniel 9:24 predisse a unção do Santo dos Santos na ascensão de Jesus do santuário celestial, de modo que Jesus, como antítipo de Moisés, também teve de ir até o Santíssimo para inaugurar o serviço do santuário assim que ascendeu ao céu. Então, na verdade, existem duas hipóteses e não quer dizer necessariamente que Jesus já foi direto para o Santíssimo logo a sua ascensão para ali efetuar a obra da expiação. Isso seria a partir de 22 de outubro de 1844, ao final dos 2.300 anos. Eles entendiam que o santuário seria a terra e que a purificação, tá certo, se daria pela volta de Jesus por ocasião do fogo do inferno. Isso. Não é? Mas aí eles entenderam então que na verdade seria a purificação do santuário, precisamente o lugar santíssimo, assim como a questão do sumo sacerdote uma vez ao ano lá no antigo ritual, não é? Agora sim, Hebreus 9, versículo 11 e 12, Hebreus 9, 11 e 12 diz assim: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Aqui está mostrando que há de fato um tabernáculo lá no céu, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Olha agora, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, ou seja, santíssimo, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Então o pessoal aqui diz, tá vendo? A igreja adventista ensina uma coisa, mas a Bíblia ensina outra, que Jesus já entrou no santo dos santos após a sua ascensão. Só que parece que no original não é a palavra santo dos santos, mas sim santuário, é isso? Isso. Santuário, e isso abrangeria tanto o lugar santo como o santíssimo. Santuário, englobando toda a estrutura. Nos escritos originais a palavra não é santo dos santos, e sim santuário. Isso. Então quando Paulo aqui, que nós cremos que foi ele que escreveu a epístola de Hebreus, quer dizer que então quando ele fala santo dos santos, mesmo nessa tradução assim mais recente, diferentemente dos originais, é que ele está olhando para o santuário como um todo, como algo santo. Seria exatamente. Isso? Na minha versão diz, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A tradução do senhor é a trinitariana? É. Ok. Então essa é a mesma palavra que é usada ali no verso 1, onde diz um santuário terrestre, entendeu? E parece que em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13, Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13, João vê Jesus no compartimento exatamente santo do santuário celestial, não é? Andando no meio dos candeeiros ali, não é isso? Não somente ali, mas também em Apocalipse 8, mais uma vez, ele é visto no lugar santo. Isso prova que de fato, Jesus entrou somente no Santíssimo após 22 de outubro de 1944, ou precisamente nessa data, 22 de outubro de 1944. Exatamente. Isso é algo muito claro. Muito claro. Eu quero dizer aqui, pessoal, tá muito claro isso, e vocês têm que compreender isso, porque, pastor Diego, o que eu vejo é o seguinte: eu vejo muita gente escrevendo literaturas, realizando eventos, palestras, sabe? Eu quero acreditar que são pessoas sinceras. A gente ouve no rádio, a gente ouve na televisão, o pessoal não colocando a mensagem de forma contextualizada da forma que o senhor está colocando aí. Porque, por exemplo, uma coisa é ouvir alguém dizer assim: puxa, a igreja adventista é uma seita porque ensina que Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial apenas em 22 de outubro de 1844. Mas essa mesma pessoa, muitas das vezes pessoas que são teólogos, sabem que a Bíblia fala claramente que no original a palavra não é santo dos santos para Hebreus 9, versículo 12, e sim santuário. Eles sabem que lá em Apocalipse Jesus estava andando no compartimento santo, quando é visto ali, ele é visto entre os candeeiros, e não passa isso. Então, eu acho que isso, ou de forma direta ou de forma indireta, soa assim como algo desonesto. E a pessoa, ela não vê esse contexto, ou seja, ela não ouve esse contexto, e aí sai dizendo: puxa, de fato a igreja adventista do sétimo dia é uma seita. Então eu acho que isso é uma coisa, eu tô aqui dando essa contribuição para alertar os ouvintes, porque isso é uma coisa assim muito lamentável. Eu acho que quando a pessoa vai ensinar algo, ela tem que ser honesta e passar todo o contexto, para que aí sim a pessoa tome uma decisão, para ela então dizer: olha, eu creio assim ou creio assim. E infelizmente não é o que eu vejo. Basta o ouvinte que esteja ouvindo essas acusações
ir para uma concordância bíblica, você vai ver em Hebreus 9:12, onde está a palavra Santo dos Santos. Em algumas traduções, não é a mesma palavra no grego usada em Hebreus 9:3. Tá vendo ali, Alexandre, em Hebreus 9:3? Sim, por Mas trás depois do do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Essa expressão Santos dos Santos aqui em Hebreus 9 é o único lugar ali em Hebreus 9 onde nós temos a expressão Hagia Hagion. Isso. E é somente ali, ou seja, em Hebreus 9:12, na minha versão traduz santuário, não Santo dos Santos, e no caso é uma tradução mais correta, porque não é a mesma palavra original no grego que é usada no verso 3, que ali sim se refere ao Santo dos Santos ou Santíssimo. Então o verso 12 não está falando do Santíssimo, mas sim o santuário como um todo, que abrangia 2 compartimentos, Santo e Santíssimo. Pessoal, fiquem atentos. Tudo que vocês ouvirem, seja a questão da expiação, dentro do que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina, ou na questão do juízo investigativo, sabe, não abrace aquele pacote que é passado para você e fica só nisso, entendeu? Ou seja, dizendo amém, ouvi, então é isso daí. Pesquise por você mesmo. E eu tenho certeza que quando você passar a fazer isso, você vai se surpreender, tá? A salvação, ela é individual. A mente de nenhum homem deve servir de juízo para outro homem. Aquilo que nós estamos passando aqui, ou que vocês ouvem, ou assistem, ou leem, vocês precisam pesquisar por vocês mesmos. E ao fazerem isso, vocês sendo pessoas sinceras, eu tenho certeza que ficará claro na mente de vocês toda a verdade acerca deste assunto. Amém? Vamos ver aqui mais umas questões. Olha só, a questão do bode Azazel. Então, há uma alegação, um argumento que é levantado contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o seguinte argumento: ao ensinar, ou seja, ao a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensinar que o bode Azazel representa Satanás, olha, eles bate forte aí. Os adventistas fazem dele o seu salvador, ou seja, uma espécie de portador de pecados e substituto vicário, como se ele fosse co-salvador com Cristo. E aí, pastor, como é que significa isso? O que significa de fato essa questão aí na visão adventista? Seria muito bom nós fazermos um estudo bem detalhado sobre o dia da expiação que está registrado em Levítico 16 e Levítico 23. A gente vai fazer em outras oportunidades. São 2 capítulos diferentes que falam sobre o dia da expiação antítipo. É, na verdade, o tipo, né? E aí nós temos o antítipo, que é o que nós estamos vivendo hoje, nós já mencionamos. Mas é bom deixar bem claro, Alexandre, que nós, como adventistas do sétimo dia, cremos, como todos os outros protestantes evangélicos, que não há nenhum nome dado debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Isso está em Atos capítulo 4. Isso não se discute. Só depois que o plano da salvação estiver concluído e os justos estiverem salvos para a eternidade por meio da obra expiatória de Cristo, é que Satanás entra em cena em nossa explanação da doutrina do santuário e salvação, onde acabamos de falar sobre o bode expiatório, que é colocado o bode Azazel, que é o que é representado por Satanás, ou representa Satanás. Nossa crença quanto à relação de Satanás com nossos pecados poderia talvez ser mais ou menos expressa com a seguinte ilustração. Um grupo de homens foi aprisionado, julgado e declarado culpado de certos crimes. É imposta a eles uma pesada multa. Eles estão em uma situação desesperadora porque não têm nenhum centavo. Mas o seu desespero é transformado em alegria. Um rico filantropo se oferece para pagar a multa. Eles aceitam e são libertados. Isso representa a obra de Cristo em favor do homem. O caso está aparentemente solucionado, mas não. O tribunal, continuando sua investigação, descobre que um indivíduo de astúcia diabólica dominou esses pobres homens e os seduziu em seu caminho de maldade.
Ele é capturado e levado a julgamento. É obrigado a pagar uma pesada multa. Sua multa é muito maior do que aquela da qual os pobres homens tinham sido libertados pelo gracioso ato daquele que foi bondoso em pagar a dívida. Porque a corte chega à conclusão de que o sedutor é duplamente culpado. Todos concordamos que o tribunal agiu corretamente. Ninguém pensaria por um momento que, pelo fato de o grupo ter sido libertado, o caso está necessariamente encerrado. E pelo fato de o sedutor ter de pagar a pena pelos crimes dos homens cujas multas foram pagas pelo filantropo, ninguém acha que qualquer censura está sendo lançada sobre o presente do homem rico. A pena que devia ter sido imposta àquele grupo foi completamente paga pelo presente. Porém, o sedutor deve finalmente sofrer pelos mesmos crimes, porque ele foi o mandante responsável primário por eles. Isso, em vago esboço e com as desvantagens da analogia, porque toda a ilustração ela é limitada, ilustra nosso ponto de vista quanto à relação de Satanás com nossos pecados. Somos culpados diante de Deus. Estamos sem dinheiro e numa situação desesperadora. Mas Cristo pagou o preço necessário para libertar-nos. Não com prata ou ouro, mas com seu sangue precioso. Ele é o filantropo amoroso em nossa ilustração. A penalidade por nossos pecados está completamente paga, porque o dom de Jesus é todo suficiente. Ele faz plena e completa expiação por nós. Mas a corte celestial determina que Satanás, o arqui-inimigo, foi o verdadeiro instigador de todo o pecado desde o dia em que seduziu Eva, a nossa primeira mãe. Ele é levado diante do tribunal de justiça e é declarado culpado não apenas por seus próprios pecados, mas pela responsabilidade primária dos pecados daqueles que foram perdoados. É como se o nosso advogado, Jesus Cristo, tendo obtido nosso perdão, torna-se o advogado de acusação contra o nosso adversário diabólico. Agora recaem sobre o próprio diabo a maldade e o infortúnio para os quais os pecadores perdoados e salvos tinham sido atraídos durante a vida. Assim, em vez de ver Satanás em qualquer sentido como salvador do pecado, Alexandre, nossa doutrina torna mais vívido o fato de que ele é o autor do pecado. Ou seja, Alexandre, nossa compreensão do bode Azazel como sendo uma representação de Satanás não coloca ele como nosso salvador ou como aquele que tira o pecado do mundo, mas sim o torna aquele como autor do pecado. Em vez de vê-lo como alguém que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, que é Cristo, vemos Satanás como alguém que, sendo o instigador primário de todo o pecado, está prestes a sofrer os juízos finais de Deus. Por isso ele é levado para o deserto pela mão daquele que é designado no ritual do dia da expiação, lá em Levítico 16. Isso é uma representação de Satanás que é levado para a sua prisão, onde ele fica 1000 anos para ele refletir sobre os males que ele causou o povo de Deus a cometer. Ele é o instigador do pecado, por isso recai sobre ele a culpa em porção dobrada, depois de Deus ter expiado os pecados do mundo. Essa é a razão pela qual nós defendemos o fato do bode Azazel ser um representante de Satanás no ritual. Inclusive alguns teólogos eruditos da antiguidade, o pessoal eles chamam de pais da igreja, Orígenes, por exemplo, identificava o Azazel como uma espécie de inimigo, nunca como sendo Jesus. Não somos os únicos, né, na história da igreja cristã que bem claro isso, colocam o bode Azazel como um inimigo e não o salvador
do povo de Deus. Então, assim, o pessoal tem que entender que que Satanás ele não está levando os pecados sobre ele no sentido de substituto. Isso, exatamente, como Cristo fez. Então, essa é uma linha bem tênue que a pessoa tem que prestar atenção para poder não contradizer, tá certo? O que a Bíblia diz acerca disso aí. Alexandre, nós temos que entender que o antigo ritual do santuário, lá estabelecido no deserto por Deus através de Moisés, era uma ilustração de como Deus lida com o problema do pecado diante do universo. Então, desde o altar de sacrifício até os serviços diários no lugar santo e os serviços uma vez por ano efetuados no lugar santíssimo no dia da expiação, tudo isso era uma ilustração para revelar para os israelitas como Deus vai resolver o problema do pecado. E no antítipo, nós temos Jesus como Salvador da humanidade, indo passo a passo, fazendo expiação, dando satisfação para o universo, para ele reivindicar o caráter de Deus, mostrando que Deus é justo e justificador daqueles que confiam nele. Então nós temos todo um processo que mostra que Deus é justo, que Deus é amor, que Deus é um Deus de misericórdia. E nós temos um contexto de um conflito cósmico, onde nós temos seres não caídos, espectadores que estão analisando, vendo como Deus está lidando passo a passo com o problema do pecado. O ritual do santuário no Antigo Testamento era um tipo de tudo isso. Então, quando nós vemos Satanás entrar em cena, é porque Satanás teve uma participação nesse conflito. Ele foi o instigador e o autor do pecado. Então, não é de se admirar que nós encontramos ele nesse ritual sendo representado pelo bode, que é o inimigo, que é levado ao deserto depois que a expiação já é feita. E era lançado sorte sobre 2 bodes. Um era para o Senhor. Isso, e a Bíblia deixa isso bem claro, que um era para o Senhor e o outro, o bode Azazel, que era levado ao deserto pela mão daquele que era designado. E outra coisa, quando Satanás ali acerca do milênio, em Apocalipse capítulo 20, quando ele é preso, ele é lançado no abismo, a palavra ali grega vem da mesma raiz da palavra hebraica para sem forma e vazia, né? Porque no grego seria abussos, né? Isso. Então é da mesma raiz hebraica sem forma e vazia, porque a terra ficará novamente sem forma e vazia e Satanás contemplando a sua obra. Ele e os anjos e todos mortos aqui durante o milênio. É bom também estudar depois um pouco sobre isso. Poderíamos passar 2 horas só falando sobre o milênio. E isso seria uma coisa interessante fazer no futuro. E curioso que esse bode, no dia da expiação lá antigamente, ele ia para o deserto e ele morria ali. Exato. Então por isso que eu falo, pessoal, quando ouvirem as coisas, sabe, examinem por vocês mesmos. Tá? Contextualize aquilo que você está ouvindo. E só para você ver, Alexandre, como as coisas são distorcidas, você não vai encontrar em nenhuma literatura adventista do 7º dia a expressão que Satanás é salvador ou co-salvador. Nunca. Então isso aí é uma conclusão de leitores que torcem o que nós declaramos acerca do bode Azazel. Um outro ponto, pastor, esse seria o último ponto, é o seguinte: dizem assim, os adventistas ensinam que Cristo nasceu com uma natureza pecaminosa, caída, e que poderia ter falhado em sua missão como salvador do homem. Também ensinam que foi tentado como toda a raça humana, e que não nasceu com a mesma natureza perfeita de Adão antes do pecado. E eles dizem que a Bíblia, mas a Bíblia no caso, ensina que Jesus não conheceu o pecado e que era puro, santo desde o ventre. Pastor Diego, a igreja adventista ensina que Cristo era pecador, que ele pecou? A igreja adventista não acredita que Jesus pecou, que ele foi pecador. Em lugar nenhum encontraremos declarações dessa natureza. Então isso aí, mais uma vez, é uma distorção, uma manipulação daquilo que os adventistas do 7º dia sempre ensinaram acerca de Jesus como Salvador, substituto e exemplo da raça humana. Agora, os adventistas do 7º dia, desde seus dias iniciais,
sempre acreditaram que Jesus é mais do que um substituto, ele também é um exemplo para o homem de alguém que viveu dependente do Pai para vencer todas as tentações. Os adventistas do sétimo dia acreditam que Jesus não fingiu ser tentado, mas que ele de fato foi tentado. Assim como está escrito em Mateus 4, Lucas 4, ele foi tentado no deserto por Satanás, e aquilo não foi apenas uma peça teatral, mas foi, na verdade, uma tentação. Ele foi tentado segundo Hebreus capítulo 4, nós vamos ler agora. Hebreus 4, verso 15, um texto bem claro que diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Porém, falando de Cristo, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora, essa expressão sem pecado diz tudo. Jesus não pecou. Ele nunca escolheu fazer nada contra a vontade do Pai. Ou seja, sempre submisso à vontade do seu Pai. Não seja feita a minha vontade, disse Jesus, mas a tua. Então ele sempre viveu uma vida de submissão. Mas diz aqui que ele foi tentado. Ele não apenas foi tentado, mas ele foi em tudo tentado, como nós homens e mulheres fracos, degenerados por uma natureza caída. Então agora nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre natureza e caráter, porque é aí que muitos confundem. Jesus, ele veio com uma natureza caída, mas ele nunca escolheu pecar. É nesse ponto que Jesus foi diferente. Não em termos de natureza, mas em termos de escolha. Então, como entender a expressão pecaminosa? Como entender essa expressão pecaminosa, natureza pecaminosa? Natureza pecaminosa, natureza caída são expressões sinônimas. Paulo, ele usa a expressão carne do pecado ou natureza do pecado. Quer dizer, uma natureza herdada depois da queda de Adão. Ou seja, antes da queda de Adão e Eva, o homem tinha uma natureza inclinada a fazer a vontade de Deus. Não havia essa luta com a qual hoje nós vencemos o pecado. Nós hoje, para vencer a tentação, precisamos de muita oração, muito jejum, muito apego a Deus. E isso não era a realidade com Adão e Eva antes da queda. Era um impulso natural fazer o que Deus queria. Na verdade, Adão e Eva caíram não porque em sua carne havia uma atração para o pecado, mas sim porque eles foram enganados, especialmente a Eva. Ela foi enganada a acreditar que Deus não queria o que era melhor para ela. Nós, por sua vez, sentimos fome, nós sentimos desejos que nos levam a fazer coisas que são contra a vontade de Deus, e nós precisamos lutar contra a carne, contra a natureza. Precisamos escolher o espírito e subjugar o corpo, como diz o apóstolo Paulo. Então existe uma diferença entre a tentação de Adão e Eva e o que eles sofreram no Jardim do Éden, e a tentação da raça humana, inclusive o próprio Jesus, quando ele foi tentado no deserto. A luta de Cristo para vencer, depois de 40 dias de jejum no deserto, foi incomparável à queda de Adão e Eva no jardim. Entendi. É que assim, quando a pessoa ouve a questão de Jesus ter possuído a natureza humana caída, pecaminosa, já vem na mente deles: puxa, então quer dizer que Jesus pecou, ou ele era culpado de pecado. Eu queria que o senhor tocasse um pouco nessa questão do pecado original,
Porque parece que a igreja adventista, ela não crê na questão do pecado original, ou seja, que nós nascemos culpados de pecado. Muitos acreditam, Alexandre, que ter uma natureza pecaminosa já implica em pecado, já implica em ser condenado, culpado do pecado. Isso é o que o pecado original quer dizer. Nós herdamos a culpa de Adão. Por já possuirmos a carne, a natureza degenerada de Adão, nós já nascemos condenados, nós já nascemos pecadores, muitos dizem. Nós já somos pecadores desde o nascimento. Eu acredito que a Bíblia ensina de forma bem clara que a condenação vem quando nós recebemos a luz e escolhemos rejeitar a luz. Pecado é transgressão da lei, é uma escolha, é um exercício da vontade contra a vontade de Deus. É eu escolher conscientemente ir contra aquilo que Deus pede. Eu posso ser tentado. Eu posso até ser tentado com coisas ruins, mas a tentação não é pecado. Isso a Bíblia deixa bem claro no livro de Tiago, capítulo 1, onde diz que bem-aventurado é aquele que suporta a tentação. Olha, se tentação fosse pecado, então por que seria bem-aventurado o homem que suporta a tentação? Como está escrito em Tiago 1,12. E o Tiago deixa bem claro que cada um é tentado quando ele é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, o seu próprio desejo. Mas só depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Ou seja, o pecado não é necessariamente tentação. Pecado não é ter natureza pecaminosa. Mas a Bíblia não diz que todos pecaram? Todos pecaram, mas por que todos pecaram? Porque todos nasceram ou porque todos escolheram virar as costas para Deus e rebelar-se contra ele? Aí é que está a diferença. Os adventistas do sétimo dia. Ele foi concebido em pecado? Davi não diz que ele foi concebido em pecado? Sim, Davi disse que ele foi concebido em pecado, mas isso quer dizer que ele foi concebido pelo seu próprio pecado ou ele foi concebido no pecado de seus pais, ou seja, nasceu de pais pecadores. Isso fica uma coisa muito subjetiva. Davi não escreveu que ele nasceu pecador. Ele disse que ele foi gerado, formado em pecado. Mas o pecado de quem? O pecado dele, ou seja, ele já foi pecador desde que ele foi concebido no ventre da mãe? Isso eu não posso entender das palavras de Davi ali naquele lugar. Ele estava enfatizando que ele nasceu com já ferramentas inadequadas. Ele já nasceu de pais pecadores. Ele já nasceu em um mundo de pecado. Isso pode significar muita coisa. Não necessariamente que ele já nasceu culpado. Ele foi culpado, eu creio, porque ele escolheu exercer a sua vontade contra Deus. Ele não podia justificar o fato dele ter cometido adultério com Betseba. Eu creio que ele cometeu adultério não por causa de sua natureza ou porque ele nasceu pecador, mas porque ele escolheu alimentar a sua natureza pecaminosa, a qual ele herdou dos pais. E não diz a Bíblia também que por um só homem entrou o pecado no mundo? Sim. Está em Romanos capítulo 5, ali nós estamos falando da diferença entre Adão e Cristo. Adão apresentou, introduziu o pecado no mundo, por isso diz que pelo pecado de um só homem entrou o pecado no mundo, mas vem o dom que é por Cristo. Se nós formos analisar Romanos 5, se nós acreditarmos que o pecado entrou no mundo, quer dizer que todos nós já nascemos pecadores, então, assim como a justiça também entrou no mundo por Cristo, todos já nasceriam justificados. É verdade. Mas nós não acreditamos que nós somos justificados a despeito de nossa escolha, ou seja, nós precisamos exercer a nossa vontade para aceitar o que Jesus fez por nós, para sermos justificados. Da mesma forma, para nós sermos culpados com o pecado de Adão, precisamos exercer a nossa vontade e virarmos as costas para Deus, assim como Adão fez. Então, adventistas do sétimo dia acreditam que o pecado é consequência de uma escolha, não de um nascimento. Essa questão do pecado original é uma doutrina de Agostinho, é uma doutrina católica.
que as igrejas protestantes e evangélicas ensinam até hoje. O Agostinho sistematizou essa ideia do pecado original, que simplesmente quer dizer que nós já nascemos culpados com a culpa de Adão. Apenas por nascermos no mundo, nós já estamos condenados à morte e não pela nossa própria escolha. E ele também concluiu que o pecado é uma coisa inevitável, ou seja, eu não posso deixar de pecar porque o pecado já está em minha carne, já está em minha natureza. Eu peco sem escolher, eu peco porque eu sou, não porque eu escolhi pecar. E isso a Bíblia não ensina. Quando José, ele fugiu da presença da esposa de Potifar, ele fugiu com a sua natureza pecaminosa, mas a sua natureza pecaminosa subjugada. Então, por mais que ele ainda tinha a natureza ou a carne do pecado, ele estava fugindo, vencendo o pecado pelo poder de Deus. Então é aí que eu acho que Agostinho teve uma falha em sua teologia. Ele acreditava que nós estamos pecando a despeito de nossas escolhas. Nossa carne, a qual nós carregaremos até a morte ou até a vinda de Cristo, em si já é pecado. Ou seja, mesmo Daniel, quando ele recusou-se de comer da comida de Nabucodonosor, subjugando o apetite, e também quando o próprio Estevão venceu a tentação de ceder à pressão do sinédrio, ele estava pecando de todo jeito porque ele tinha a carne pecaminosa. Não, eu acredito que ele estava vencendo a tentação, vencendo o pecado de ceder, e isso o tornou um homem vitorioso em Cristo. Então eu acredito que pecado é quando nós cedemos, é quando nós consentimos, é quando nós escolhemos alimentar e ceder ao desejo da carne pecaminosa. Jesus, ele tinha então a tendência para o pecado? Eu acredito que Jesus, ele tinha tendências naturais. Isso quer dizer que ele sentiu fome, ele sentiu sono, ele sentiu outros efeitos do corpo, do pecado. Mas o pessoal que ensina que ele veio com a natureza humana de Adão antes do pecado também diz a mesma coisa que o senhor está falando. Então, como é que parece que há uma contradição assim? Quando Jesus estava no deserto e ele foi tentado de transformar a pedra em pão. O desejo de comer não é uma tendência pecaminosa, é uma tendência natural da natureza humana. Só que Jesus precisou subjugar o seu apetite da mesma forma que uma pessoa que cultivou hábitos pecaminosos precisam subjugar tendências pecaminosas. Uma tendência pecaminosa é algo que nós cultivamos. Tem homens que têm a tendência de ficar com muitas mulheres. Tem homens que têm a tendência de ficar com homens. Tem homens que têm a tendência de explodir numa situação difícil com outra pessoa, perde a paciência. Isso é uma tendência pecaminosa. Eu acredito que a força da tentação de Jesus no deserto, quando ele precisou subjugar o seu apetite, é comparável à força da nossa tentação quando nós somos tentados por coisas pecaminosas. Mas nós temos que lembrar que Jesus, ele nunca pecou. Ele nunca escolheu o pecado. Então Jesus não teve a tendência, por exemplo, para coisas pecaminosas como nós temos, porque nós cultivamos hábitos que Jesus nunca cultivou. Mas o desejo de comer, o desejo de ceder ao apetite, quando ele foi tentado depois de 40 dias no deserto, é comparável ao desejo do homossexual, o desejo de um homem que quer ficar com muitas mulheres. Por isso que diz que em tudo ele foi tentado como nós. Não no sentido que ele foi tentado a fumar ou beber, ou ficar com homens ou muitas mulheres, mas no sentido que a fome que ele sentiu e a necessidade de subjugar o apetite foi igual a tendência pecaminosa que nós temos. Então, por isso ele é o nosso exemplo. Então, por exemplo, uma pessoa tem a tendência para usar drogas. Foi muito mais difícil para Jesus vencer a fome no deserto do que é difícil para essa pessoa vencer a questão do desejo para usar as drogas. Sem dúvida. Foi como muito se fosse, muito maior. Usando aqui uma ilustração, uma figura de linguagem, como se fosse assim, anos-luz mais difícil para Jesus vencer. E o fato dele ter vencido
mostra que o homossexual pode vencer o homossexualismo. O fato dele ter vencido mostra que o alcoólatra pode vencer o seu alcoolismo. O fato de Jesus ter vencido e não ter transformado a pedra em pão mostra que o mulherengo também pode vencer seu adultério. Então, a vitória de Cristo, tendo uma natureza caída no deserto da tentação, é uma esperança para todo pecador que é possível vencer a sua fraqueza. Por sinal, Alexandre, nem todos têm as mesmas tendências pecaminosas. Nós cultivamos diferentes hábitos pecaminosos no decorrer de nossa vida de pecado. E muitas vezes nós lutamos durante anos para vencer essas tentações. E por mais que Jesus não tenha cultivado esses hábitos, ele foi tentado no ponto do apetite, quando ele sentiu fome, mas recusou de transformar a pedra em pão, para mostrar para qualquer homem, qualquer mulher que tenha qualquer fraqueza, tem condições de viver uma vida vitoriosa. Agora, o segredo da vitória de Cristo não foi a sua natureza, foi sua comunhão com o Pai. Isso é muito importante todos os ouvintes entenderem. Se Jesus tivesse vindo com a natureza de Adão antes do pecado, então não seria possível ele nos compreender ou provar que é possível de fato vencer as tentações. Eu creio que ele não seria um exemplo, porque ele poderia apenas dizer que Adão poderia ter vencido. Mas como que ele vai mostrar em sua vida como homem aqui na terra que o homem caído pode vencer? Somente tomando a natureza que o próprio homem caído tomou. Por isso ele veio com essa natureza. E através de sua comunhão com o Pai, ele mostra que não somente Adão antes da queda poderia ter vencido, mas o próprio Adão e os filhos de Adão depois da queda também podem vencer. Agora, tem um detalhe aí que acho legal a gente também analisar, que Jesus ele nunca precisou passar pelo novo nascimento. É como se Jesus já tivesse nascido da forma que nós renascemos, ou seja, ele já nasceu com a natureza divina e com a natureza humana. Jesus, ele foi Deus e foi homem 100%. Isso é um mistério. Jesus não deixou de ser Deus quando ele tomou a natureza do homem. Ele continuou sendo Deus, só que ele não usou os recursos ou atributos divinos para viver como homem, justamente para ser um exemplo. Então, nós temos Jesus como sendo 100% Deus, 100% homem. E provou que nós podemos vencer, não é? Parece que tem um texto na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, do versículo 14 em diante, que diz ali que Jesus ele participou da mesma carne que nós, não é isso? Paulo ele aborda esse assunto de forma bem direta aqui em Hebreus 2. Vamos ler aqui a partir do verso 14, que diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, está falando dos homens caídos, também ele, falando de Cristo, participou das mesmas coisas. Notem bem a ênfase. Também ele participou das mesmas coisas. Ou seja, assim como nós participamos da carne e do sangue, e obviamente estamos falando da carne e do pecado, porque está falando aqui dos filhos de Adão e não do próprio Adão antes da queda. E por que que ele tomou essa natureza ou essa carne? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E aí no verso 16, Paulo continua dizendo: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Notem bem, aqui Paulo faz questão de dizer que Jesus não veio como um anjo, mas veio como Abraão e os seus descendentes, obviamente homens caídos. Por quê? Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, aí o que você disse, para que ele pudesse entender e ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Sim. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Agora, para terminar, Romanos capítulo 8, como entender ali a questão de semelhança, em semelhança de carne
pecaminosa. Afinal, era carne caída pecaminosa ou era apenas uma semelhança de carne caída pecaminosa? Bom, Paulo usa a palavra semelhança em Romanos 8:3 para dizer que Jesus, ele condenou o pecado em semelhança da carne do pecado. Mas se nós formos ver essa palavra semelhança, ela é usada aqui mesmo em Hebreus capítulo 2, que nós acabamos de ler, onde diz que Jesus, ele foi em tudo semelhante aos irmãos. Então, em semelhança da carne do pecado, ou quer dizer parecido ou quer dizer igual. No capítulo 2 de Hebreus, verso 17, ele usa a mesma palavra e diz em tudo semelhante. Então aí eu acho que Paulo mesmo se explica usando as boas regras da hermenêutica que nós devemos sempre usar ao estudar a Escritura, deixando a própria Bíblia explicar a si mesma, no caso aqui o próprio Paulo se explicar, nós vemos o que ele entendeu de semelhança. E aquele texto em Romanos 8 é muito importante porque fala o porquê que Jesus veio com essa carne do pecado. Por que ele foi enviado em semelhança da carne do pecado, ou seja, em tudo semelhante aos irmãos. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, quer dizer, nós não podemos satisfazer as exigências da lei, porque a nossa carne é defeituosa, enferma, mas Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, ou seja, com essa mesma carne fraca, pelo pecado, Jesus condenou o pecado na carne. Em outras palavras, nós temos essa esperança, que Jesus, com a mesma carne, condenou, venceu o pecado. Do contrário, não seria possível isso acontecer. Exatamente. Nós temos essa garantia, Jesus ter vindo com a nossa natureza e vencido, como nós podemos vencer. Por isso Jesus falou, Alexandre, em Apocalipse 3, verso 21, ele dá a promessa: ao que vencer, assim como eu venci. Ele usa a palavra assim como eu venci. Ele não poderia ter dito isso se ele tivesse alguma vantagem sobre nós no tocante à sua natureza. E também não teria dito: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Qual sentido haveria desse texto, não é? Isso. Pastor Diego, chegamos ao final do programa, contávamos aqui com a irmã Melissa para louvar a Deus com mais um hino, mas o tempo voou. Infelizmente não vai ser possível. Eu queria que o senhor colocasse aí as suas considerações finais. Qual a recomendação que o senhor dá para os ouvintes quando ouvirem no rádio ou na televisão, ou lerem literaturas, ou participarem de eventos que tratam da Igreja Adventista do Sétimo Dia, entendendo que ela é uma seita, abordando o assunto da expiação, juiz investigativo, bode Azazel, natureza humana caída? O senhor respondeu aqui, colocou o contexto que essas pessoas não colocam, isso tem que ficar bem claro, não é? Então a gente tem que ser honesto quando for ensinar a mensagem e colocar o contexto, tá certo? Eu fico feliz porque o senhor fez isso e eu creio que hoje a mente de muitas pessoas se abriram, não é? Ou seja, muitas pessoas agora estão com a mente mais aberta porque ouviram coisas que não eram faladas para elas. Mas o que o senhor tem a dizer acerca disso? Qual o conselho que o senhor dá? Eu diria, Alexandre, que todos nós, teólogos, pastores, leigos, precisamos ser como os bereanos. Paulo disse, Lucas na verdade escreveu em Atos 17:11, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Precisamos depender mais de Deus e do seu Espírito que nos conduz a toda a verdade e menos de homens. Ao ouvirmos qualquer coisa, precisamos analisar, estudar, examinar por nós mesmos nas Escrituras para vermos se estas coisas são realmente assim. Porque senão é igual aquela pessoa, por exemplo, que ela está com uma depressão profunda, não é? Apenas um exemplo, e ela quer se matar. Aí ela abre a Bíblia ali nos evangelhos, onde Jesus, ali na Santa Ceia, na última ceia, diz a Judas: o que tiver que fazer, faça depressa. Aí a pessoa vai se matar? Exatamente. Tem que então, considerar o contexto. Tem que considerar o contexto. Então, pessoal, tá aí o apelo que o pastor Diego colocou.
para nós, que nós possamos contextualizar tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós assistimos, para que a mente de ninguém sirva de juízo para nós. Que assim possa ser sempre, à medida em que nós, com um coração sincero, venhamos estudar a palavra de Deus dentro do seu contexto. Até os próprios escritos de determinadas igrejas, como por exemplo os escritos da Igreja Adventista, assim como se você pegar a Bíblia e ler a Bíblia de forma isolada, descontextualizando a Bíblia e contradizendo assim a palavra de Deus, lendo as literaturas, por exemplo, da Igreja Adventista acerca do que eles creem, ao estudarem a Bíblia de forma descontextualizada, se lerem assim de forma descontextualizada as literaturas, também irão encontrar aparentes contradições. Então que nós possamos ser pessoas inteligentes e, como o pastor Diego disse aqui, que possamos ser como os bereanos.